Há pessoas que comandam com ruído e há outras que conduzem com presença. A diferença entre as duas está na calma. Marco Aurélio dizia: age como se o que fazes fosse um exemplo para os outros. Porque é. Essa frase, simples e firme, revela o coração da liderança estoica. Liderar não é gritar ordens, nem carregar títulos. É viver de forma que a própria postura se torne referência. Em um mundo onde todos querem ser ouvidos, o verdadeiro líder se distingue por falar pouco e agir muito. A liderança silenciosa não é tímida, é disciplinada. Ela nasce do domínio sobre si mesmo. O líder estoico sabe que não pode conduzir ninguém se antes não aprender a se conduzir. Por isso, cada gesto dele é intencional. Cada palavra é medida. Ele entende que a autoridade não vem do volume da voz, mas da coerência entre o que se diz e o que se faz. Essa coerência é o solo onde o respeito floresce. E o respeito é a base invisível de toda liderança real. No trabalho, muitos buscam destaque, mas poucos buscam estabilidade. O carisma pode inspirar por um momento, mas é a constância que inspira por uma vida inteira. A disciplina é a forma mais silenciosa de respeito. Respeito por si mesmo, pelo tempo e pelos outros. Quem cumpre o que promete, quem mantém o foco, quem não precisa de lembranças para entregar o que deve, torna-se naturalmente exemplo. O estoico entende que o poder não está em ser admirado, mas em ser confiável. Epicteto dizia: não expliques tua filosofia, incorpore-a. O líder estoico vive exatamente assim. Ele não precisa convencer sua equipe com discursos motivacionais. Sua rotina já é a aula. Sua calma diante do caos já é a inspiração. Sua constância é a bússola que guia o grupo, mesmo quando as palavras se calam. Essa é a força de quem lidera em silêncio. O poder de transformar pelo exemplo. O líder estoico é como o sol. Ele não anuncia o amanhecer, não pede atenção, não explica o que faz, apenas aparece e muda tudo. Sua presença traz luz. Sua constância traz segurança. Seu calor traz vida. O sol não precisa competir com as estrelas, porque ele entende seu papel. Assim também é o verdadeiro líder. Aquele que cumpre o seu dever sem precisar que o mundo aplauda. Liderar em silêncio é a arte de mostrar, não de dizer. É o compromisso de agir com propósito, mesmo quando ninguém observa. É saber que o respeito não nasce da imposição, mas da serenidade. O líder que domina a si mesmo inspira sem esforço, ensina sem discurso e transforma sem precisar se exibir. Ele é o reflexo vivo de uma mente disciplinada. E essa disciplina, firme, calma e constante, é o tipo de força que nunca precisa de voz alta, porque já fala por si. Se você acredita que a verdadeira liderança começa em silêncio, inscreva-se. Este vídeo foi feito para quem quer inspirar pelo exemplo, não pelo discurso. A liderança começa pelo autocontrole. Antes de qualquer cargo, de qualquer título, existe um comando mais importante, o de si mesmo. Nenhum líder pode guiar outros se não souber se guiar. Marco Aurélio escreveu: dominar o próprio temperamento é o primeiro dever de quem comanda. Essa é a raiz da liderança estoica. O controle do ambiente começa no controle das emoções. A calma diante do caos é a marca de quem já entendeu que a verdadeira autoridade nasce do equilíbrio interior. O líder comum busca impor respeito pela força. O estoico o conquista pela serenidade. Quando todos perdem o controle, ele permanece centrado. Quando a pressão aumenta, ele respira. Quando os erros surgem, ele não grita. Observa, analisa, orienta. Essa compostura é o que diferencia o chefe do guia. O chefe reage, o líder governa. Um comanda o que é externo, o outro comanda o que é interno. E é esse domínio interno que faz os outros o seguirem, não por medo, mas por confiança. O autocontrole não é algo que se constrói em público, mas no silêncio do cotidiano. Está nas pequenas escolhas, em conter uma resposta impulsiva, em lidar com frustrações sem se abater, em manter a mente clara quando todos se desorganizam. Essa disciplina emocional é o que sustenta a presença de um líder. A calma dele não é apatia, é foco.
É a força de quem aprendeu a não ser arrastado pelas marés das emoções alheias. Liderar, para o estoico, é ser farol. E o farol só ilumina porque está fixo. Ele não muda sua luz conforme o vento, nem se apaga quando o mar se agita. Assim, é o homem que se domina. Ele não precisa controlar os outros, porque já controla. Sua tranquilidade se espalha. Sua postura silenciosa contagia. E, sem perceber, ele começa a inspirar. O estoico entende que a reação emocional é uma entrega de poder. Sempre que você se descontrola, entrega ao outro a chave do seu estado interior. O líder, ao contrário, guarda essa chave. Ele sabe que a serenidade é a base de toda decisão sábia. Por isso, diante de falhas, não busca culpados. Busca caminhos. Diante da confusão, não levanta o tom, eleva a clareza. Dominar a si mesmo é, portanto, o primeiro e o mais difícil tipo de liderança. É um trabalho invisível, contínuo, silencioso, mas é nele que está o verdadeiro prestígio. Porque quem é capaz de manter a calma quando todos se desalinham, torna-se naturalmente a âncora do grupo. E essa âncora não precisa se impor, ela simplesmente sustenta. A consistência vale mais que o carisma atrai olhares, mas é a consistência que conquista confiança. Sêneca dizia: o caráter firme inspira mais confiança do que palavras belas. E é exatamente isso que o estoico pratica no dia. Ele entende que o respeito duradouro não nasce do brilho momentâneo, mas da repetição silenciosa. Enquanto o mundo celebra o talento e a imagem, o estoico celebra a constância, porque é ela que transforma a promessa em credibilidade e a intenção em legado. No ambiente de trabalho, muitos querem impressionar, mas poucos querem sustentar. Falam com entusiasmo, prometem resultados, mas se perdem na falta de disciplina. O líder estoico segue o caminho oposto. Ele fala pouco, entrega muito. Não precisa de discursos longos, porque sua presença comunica o essencial. A cada dia, repete pequenas ações com precisão e propósito. Chega pontualmente, cumpre o que diz, mantém o foco mesmo quando ninguém observa. E é justamente isso que inspira. Porque a consistência é o testemunho mais poderoso de quem é realmente confiável. A disciplina não é uma virtude chamativa, é uma força silenciosa. Ela não busca aplausos, mas deixa rastros de estabilidade. As pessoas sentem quando alguém é constante. Sentem porque passam a confiar. E confiança é o alicerce invisível de qualquer liderança. O estoico não quer ser admirado, quer ser útil. Ele não busca reconhecimento, busca, e essa coerência, repetida dia após dia, se torna uma forma de autoridade. A consistência também é uma forma de coragem. Porque é preciso coragem para continuar quando o entusiasmo acaba. É preciso força para fazer bem feito mesmo sem plateia. É preciso sabedoria para compreender que o respeito vem do esforço, não do espetáculo. O líder estoico não depende de motivação, depende de propósito. Ele sabe que disciplina é o que sustenta a chama quando o entusiasmo se apaga. Sêneca lembrava que o homem constante é previsível na melhor forma possível. Previsível em sua integridade, em sua calma, em sua entrega. Isso não o torna rígido, mas confiável. E no mundo do trabalho, ser confiável é o mesmo que ser indispensável. A constância é o tipo de presença que dá segurança aos outros. Ela mostra que há alguém ali que não vacila, não muda conforme o vento, não se deixa afetar pelo humor dos dias. Por isso, o líder estoico não busca ser o mais carismático da sala, mas o mais estável. O carisma conquista corações, a consistência constrói confiança, e é essa confiança que o torna exemplo. Quando os outros o observam, percebem que ele não é conduzido pelo momento, mas pelo dever. E essa fidelidade silenciosa é o que define o verdadeiro líder. Aquele que permanece, mesmo quando o mundo muda de direção. Liderar é servir, não exibir. A liderança estoica não se sustenta no brilho, mas na utilidade. Epicteto dizia: o sábio não busca parecer útil, mas ser útil. Essa é uma das maiores distinções entre o líder comum e o verdadeiro líder. O primeiro busca reconhecimento, o segundo busca propósito. O verdadeiro líder entende que o comando não é um privilégio, é uma responsabilidade. E quanto mais responsabilidade, mais silencioso se torna o ego.
No trabalho, é comum ver quem usa a liderança como palco, mas o estoico não quer palco, quer progresso. Ele sabe que o poder que precisa ser exibido é frágil, por isso, prefere o caminho discreto, o de servir, orientar e sustentar o grupo sem se colocar acima dele. O líder estoico não busca o centro das atenções, ele cria o centro de equilíbrio. É aquele que segura o fio invisível da ordem, mesmo quando o caos ameaça se espalhar. Liderar é servir porque servir é construir. É estar presente nas pequenas coisas, nos detalhes que ninguém vê, nas decisões que evitam problemas antes que eles existam. O estoico faz isso não por vaidade, mas por dever. Ele entende que o maior ato de liderança é contribuir sem precisar ser notado. O elogio pode até não vir, mas o resultado fala por si. E o resultado silencioso é sempre o mais convincente. A humildade é o solo onde a verdadeira autoridade floresce. O líder estoico não tem necessidade de provar nada, porque sua presença já é prova suficiente. Quando precisa orientar, faz com serenidade. Quando precisa corrigir, faz com firmeza. Quando precisa assumir erros, o faz sem desculpas. E é exatamente essa postura, firme, justa e simples, que faz com que os outros o respeitem. Epicteto nos lembrava que o sábio é aquele que age conforme o que é certo, mesmo sem testemunhas. Essa é a essência do serviço silencioso. Liderar é, antes de tudo, estar disponível para ouvir, para compreender, para dar exemplo. O líder estoico não busca destaque, busca coerência. Ele não precisa ser o mais admirado, apenas o mais constante. E é essa constância humilde que o torna inabalável. Quando o líder serve, ele inspira. E quando inspira, ele lidera de verdade. O grupo o segue não porque é obrigado, mas porque confia. Não porque teme, mas porque reconhece nele algo raro. Um poder que não se impõe, mas se manifesta naturalmente. Servir é o gesto mais alto de quem já superou o próprio ego. Porque só quem não precisa provar grandeza é capaz de demonstrá-la sem dizer uma palavra. No fim, liderar é isso. Mover os outros pelo exemplo e fortalecer o coletivo pela presença. O líder estoico não se exibe, mas transforma. Ele não quer aplausos, quer progresso. E quando o progresso acontece, ele se afasta, silencioso, satisfeito. Porque sabe que o verdadeiro líder é aquele que deixa marcas, não assinaturas. Usar o silêncio como sinal de presença e autoridade. O verdadeiro líder não precisa falar muito para ser ouvido. Sua autoridade não vem do tom da voz, mas da clareza da mente. Cleanto de Assos comparava o sábio ao fogo calmo. Brilha sem barulho, aquece sem alarde. Assim é o líder estoico. Ele compreende que o silêncio, quando nasce da consciência, é uma forma de presença. E quando essa presença é firme, ela impõe respeito sem exigir. No ambiente de trabalho, o silêncio costuma ser mal interpretado. Alguns o veem como fraqueza, outros como distância. Mas para o estoico, ele é estratégia. O silêncio é o espaço entre o impulso e a decisão, e é nesse espaço que a sabedoria respira. O líder que fala o tempo todo se desgasta. O que sabe ouvir se fortalece. A escuta é o alicerce e a compreensão é o alicerce do comando. Quem domina o silêncio domina o tempo. Enquanto os outros se apressam em responder, o líder estoico observa. Ele percebe o que não foi dito, entende o que está por trás das palavras e age com mais clareza. Essa pausa consciente o torna diferente. Sua calma transmite segurança, sua serenidade inspira confiança. Os outros sentem que mesmo calado ele está presente, e essa presença é o que sustenta o grupo. Há poder na pausa. O silêncio interrompe o ciclo do conflito, quebra o ritmo da tensão, desarma a agressividade. Quando alguém se exalta, o estoico não responde com o mesmo tom. Ele observa, mantém o olhar firme, deixa o silêncio fazer o trabalho. Porque sabe que o descontrole não se vence com reação, mas com compostura. O silêncio revela quem está no controle, e o controle é a forma mais alta de liderança. O silêncio também é uma forma de foco. O líder estoico não desperdiça palavras, nem energia. Ele fala quando é necessário, e quando fala, todos ouvem. Porque quem se acostuma a ouvir antes de falar, aprende a dizer apenas o essencial.
Suas palavras não são muitas, mas são densas. E essa densidade é o que o diferencia num mundo onde todos querem ser notados. Cleanto dizia que o fogo calmo aquece mais do que o fogo violento. Assim é a autoridade serena. Não queima, mas transforma. O líder estoico não impõe presença, ele a constrói. Sua força está na tranquilidade. E sua tranquilidade é o reflexo de uma mente ordenada. Ele sabe que, enquanto o barulho é passageiro, o silêncio é permanente. O barulho precisa se afirmar. O silêncio já é. Usar o silêncio como sinal de autoridade é compreender que o verdadeiro comando não está na fala, mas na conduta. E a conduta, quando é firme e coerente, fala por si. O líder estoico é aquele que, mesmo em silêncio, guia. Porque o silêncio dele não é ausência, é domínio. Transformar a disciplina em exemplo contagiante. A disciplina é o verdadeiro núcleo da liderança estoica. Marco Aurélio escreveu: a melhor maneira de ensinar é viver como exemplo. E é exatamente isso que o líder silencioso faz. Ele ensina sem discurso, inspira sem imposição. Sua rotina fala mais alto que qualquer reunião. E sua constância é o lembrete diário de que o respeito se conquista, não se exige. A disciplina é o que sustenta o líder quando o entusiasmo desaparece. É ela que o mantém firme quando ninguém o observa, e íntegro quando ninguém o aplaude. Ser disciplinado não é ser rígido, é ser comprometido. É manter-se fiel ao propósito mesmo nas pequenas ações, mesmo nas horas em que ninguém parece perceber o esforço. O estoico entende que a grandeza se constrói em silêncio, nas repetições invisíveis, na constância que poucos veem, mas todos sentem. O líder disciplinado não precisa cobrar com dureza, porque sua presença já é cobrança. Ele não exige pontualidade, ele a demonstra. Não precisa lembrar os outros de seus deveres, porque cumpre os próprios com tamanha clareza que os inspira a fazer o mesmo. Sua força é natural, porque nasce da... E coerência é o tipo de autoridade que nenhuma posição formal pode conceder. A disciplina é contagiante porque cria harmonia. Quando uma pessoa se move com foco e propósito, o ambiente inteiro se ajusta. A equipe percebe o ritmo, sente a confiança, se inspira no exemplo. E essa transformação acontece sem ruído, sem necessidade de discursos. O líder estoico lidera com o corpo, com o olhar, com o comportamento. É uma presença que orienta, mesmo em silêncio. Marco Aurélio acreditava que a disciplina é uma forma de justiça, porque dá a cada um o que lhe cabe, ao dever, dedicação, ao tempo, constância, à vida, propósito. É por isso que o líder disciplinado se torna naturalmente um ponto de equilíbrio. Sua serenidade diante da rotina é o lembrete de que a excelência não é feita de momentos grandiosos, mas de repetições fiéis. A verdadeira liderança não nasce da pressão, mas da... E a influência mais poderosa é aquela que se manifesta sem esforço. O estoico entende que a disciplina é a semente da confiança. Ele planta com paciência, rega com constância e colhe com tranquilidade. Não apressa o resultado, apenas garante-o. E o processo, bem cuidado, inevitavelmente floresce. O líder que transforma a disciplina em exemplo se torna farol. Não ilumina apenas o próprio caminho, mas o de todos ao redor. Sua constância inspira sem precisar chamar atenção. Sua presença ordenada cria uma cultura onde a responsabilidade e a serenidade andam juntas. E essa é a marca do verdadeiro líder. Aquele que, sem dizer uma palavra, mostra o caminho. Liderar em silêncio é a arte de dominar a si mesmo antes de buscar dirigir os outros. O estoico sabe que o verdadeiro poder não vem do controle externo, mas da serenidade interna. Marco Aurélio afirmava: a calma é invencível quando nasce da razão. E essa frase resume o que todo líder precisa compreender. Quem se mantém calmo diante do caos, governa. Quem se perturba é governado. O mundo moderno confunde liderança com visibilidade. Muitos acreditam que comandar é ser visto, ser ouvido, ser temido. Mas o líder estoico prova o contrário. Ele lidera pela coerência, não pelo volume. Ele não precisa se impor, porque sua postura já impõe respeito. Sua presença traz segurança.
Sua serenidade traz confiança. Ele é o exemplo vivo de que a autoridade verdadeira não se anuncia, se demonstra. Musônio Rufo ensinava que o homem disciplinado é naturalmente líder, pois quem governa a si mesmo está apto a governar qualquer grupo. Essa ideia é o centro do estoicismo aplicado ao trabalho. O líder que domina a própria mente inspira a estabilidade que todos buscam. Ele é como o eixo que sustenta a roda, firme, silencioso, essencial. Enquanto o mundo gira em torno de pressões e ruídos, ele mantém o equilíbrio. A liderança estoica não precisa de cenário, nem de aplauso. Ela acontece no cotidiano, nas pequenas escolhas, nas decisões tomadas com clareza e sem pressa. É o gesto calmo em meio à confusão, a palavra justa em meio à tensão, o olhar sereno quando tudo parece desabar. Esse tipo de liderança não comanda pelo medo, mas pela confiança. E quem inspira confiança, guia com leveza. Liderar em silêncio é uma forma de sabedoria. É compreender que cada ação fala mais do que 1000 discursos. É aceitar que a verdadeira influência nasce da calma, não do controle. E quando essa calma se instala, ela se espalha. A equipe se ajusta, o ambiente se harmoniza, o trabalho flui. Porque o silêncio do líder é o sinal de uma mente organizada, e mentes organizadas criam ordem ao redor. A força do líder está na calma, porque a calma é o reflexo do domínio, e o domínio é a essência da liderança. O estoico não busca ser seguido, ele busca ser exemplo, e por isso é seguido naturalmente. Ele não levanta a voz, porque sua coerência já fala. Ele não exige respeito, porque o emana. E essa presença, silenciosa e firme, é o que o torna inesquecível. O poder estoico no trabalho é o poder da serenidade. É o domínio da mente sobre o impulso, da razão sobre o ruído, do propósito sobre o ego. O líder que compreende isso não precisa provar nada, ele apenas age. E sua ação é tão clara, tão constante e tão verdadeira que o mundo ao redor se ajusta a ela. Se essa mensagem tocou algo em você, compartilhe nos comentários o que significa, para a sua história, liderar com serenidade. E escreva a palavra equilíbrio, para lembrar que o verdadeiro comando não está na voz alta, mas na calma de quem sabe quem é.